Olá, amigos do programa Pontuando. Nós estamos de volta aqui com um assunto bastante interessante. E você vai dizer, mas puxa vida, os assuntos todos que você comenta são sempre interessantes? Bom, eu estou numa linha de pensamento aqui que vem de alguns vídeos meus, onde eu tenho falado de mídias, eu tenho falado da estupidez, né? Eu tenho falado da psicologia das massas e cheguei o último vídeo a falar de sociedade trivial. E hoje, mais ou menos nessa linha, eu me apropriei aqui de uma reportagem da revista Cult, mas de 2019, porque andei lendo em algumas brochuras aqui, inclusive num livro que eu estou lendo, da Rita Almeida, que é uma psicóloga aqui da minha cidade, Juiz de Fora, que fala exatamente da psicologia das massas, mas com enfoque voltado aqui para o Brasil, com o advento aí das eleições do último governo anterior a esse, de todo o movimento das massas e como que foi a criação dos heróis e dos mitos, etc., e que tem uma sequência junto com a questão lá das telas, da consciência, da cultura, né? E tem relação também com a questão da estupidez. E aqui nós achamos um texto, eu achei um texto sobre ignorância, que eu achei ele muito grande, e ele tem laivos de uma mente do autor. Não que ele seja, porque ele faz algumas ressalvas, mas ele poderia ser considerado preconceituoso, porque ele fala de alguns estilos de música e tal. E isso é um pouco complicado da gente discutir, porque demandaria um estudo um pouco mais aprofundado, né? Nem todo mundo que gosta de uma música mais simples e com um estilo de palavras mais diretas é necessariamente um ignorante. Até porque os afetos que nos ligam aos gostos, que tem muito a ver com a nossa juventude, com os grupos que nós saímos, às vezes nos levam a fazer associação de certos gostos que fogem um pouco da questão do nosso conhecimento, do nosso aprofundamento na realidade. E às vezes é surpreendente você ver pessoas que estudam certas matérias muito profundas e que gostam de certas músicas, ou que gostam de certas práticas, ou de frequentar certos lugares que não seriam, em tese, condignos com aquela superestrutura, né? Ou até com aquela subestrutura pessoal. Então, por isso que fica difícil você classificar uma coisa como ambiente de ignorante. Então, mas esse texto aqui, de 9 de setembro de 2019, numa coluna aqui da Piauí, chamada Além da Lei, o autor faz digressões interessantes e um pouco mais pertinentes, vamos dizer assim, para quem quer fugir dos laivos do preconceito. Eu vou falar no final quem é o autor da coluna e vou dar o currículo breve dele. Por enquanto nós vamos falar do título. Como é que é o título da matéria, que não é exatamente o título do nosso podcast aqui, né? Mas o título da matéria é o seguinte: Viva a ignorância, como rir, chorar e enriquecer no mercado da miséria intelectual. Então, embora esse texto aqui também possa nos levar a questões de formação de cultura e objeção com relações a tipos de cultura, mas o autor aqui é um pouco mais claro e evidente, e obviamente que a gente não precisa de aceitar completamente a opinião do autor, mas para a gente fazer algumas digressões, algumas reflexões sobre a época que nós vivemos, e que de resto todas as épocas poderiam ser avaliadas em seus momentos oportunos
ao longo do passado e até agora do presente em relação ao passado. Nós poderíamos fazer essas avaliações, esses estudos, sempre tomando cuidado com a questão do preconceito e tomando cuidado também com a nossa forma de ver a vida, porque ela também coloca a nossa forma de ver as coisas. Apesar de nós termos consciência e autoconsciência, e alguns de nós estudado e tudo, mas a gente coloca alguns véus que não são necessariamente preconceitos, mas são visões erradas de uma realidade, né? Outro dia, lendo sobre a questão da consciência, que querem chegar à consciência artificial no livro, de uma autora também aqui de Juiz de Fora, ela fala da consciência, tentando falar da consciência da máquina, né? Ela fala que existe o objeto e existe a sua visão do objeto, que é um outro objeto, vamos dizer assim. E a partir disso existe o interpretante, que é aquele que está ali olhando para o objeto. Esse ser que está interpretando, ele está associando aquele objeto físico com outras coisas que estão ligadas ao seu histórico. Então a visão de um objeto por mim e por outras várias pessoas, elas carregam diferenças, porque ela está ligada ao nosso histórico, à nossa forma de ver e até o momento circunstancial em que nós olhamos para aquilo. A gente padece de algumas ilusões. Mas quem estuda e procura discutir seus pontos de vista e o ponto de vista de terceiros, sem aceitar a priori, definitivamente as suas próprias visões, as suas primeiras visões e as visões dos outros, consegue chegar a uma realidade um pouco mais aproximada, ou pelo menos descrever as realidades visíveis para aquilo, para mais de um interpretante. Então, a gente teria que fazer esse estudo mesmo com relação àquilo que se supõe ser ignorância. Muito bem, eu vou optar por vir ao texto, e nesse texto nós faremos digressões que a gente achar necessário, e claro que você fica com a abertura para fazer o seu comentário, para deixar aqui a sua opinião. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like para você poder me ajudar a dar engajamento no meu canal, aqui no nosso programa Pontuando. Muito bem. Ignorância, por definição, é o estado de quem não tem conhecimento ou cultura, um desconhecimento por falta de estudo, experiência ou prática. Todos nascem ignorantes. E, em certo sentido, essa é a nossa identidade original. Mudar esse estado ou não sempre foi uma opção política, tanto quanto o resultado de um esforço pessoal. É claro, agora um comentário meu pessoal. Eu, José Roberto. É claro que algumas pessoas podem ser mantidas ignorantes por questões de desigualdade social, por questões de desigualdade regionais, dificuldades de deslocamento, locais que se nasceu, que são lugares que você tem mais dificuldade por ter as coisas, você está no limite da sobrevivência, a questão fundamental da estrutura familiar, estrutura social, a própria desigualdade, conforme já mencionei, e também uma cultura subjacente que às vezes se desloca o pensamento daqueles seres nascentes ali, por mais abastados que sejam, para uma determinada tendência, uma determinada visão. Mas, de uma maneira geral, analisando uns pelos outros, a ignorância é um estado de quem não tem conhecimento de algo. Mais propriamente, de quem não tem a cultura, uma cultura mais trabalhada, diversificada e que fuja dos padrões normopatas, vamos dizer assim, de uma sociedade qualquer que queira aquela normatividade. A ignorância ela tem mais a ver com desconhecimento de algo, por falta de visão, por falta de uma capacidade, uma competência pessoal não desenvolvida para o estudo, para a experimentação, ou por não conseguir praticar algo e só ter ideia do que é aquilo, né? E a priori nós ignoramos algumas coisas. Por mais que você seja sábio em alguma coisa, existe algo que você ignora. Se você for um sábio em ciências sociais, psicologia e até um pouco da biologia, da medicina, das estruturas, ou um pouco
da física, das coisas do cotidiano, tiver uma noção boa das matemáticas, de fazer uso de matemática para resolver alguns problemas, seja na área financeira, noção de economia, noção de povos, algo de antropologia, mas, por exemplo, você não tem ideia de astronáutica. A probabilidade é muito grande que você não saiba como que se faz uma nave sair daqui com o planeta em movimento e chegue a um outro planeta que também está em movimento, né? Como é que será que você faz para corrigir a rota, apontar e atingir o alvo, sendo que não tem ninguém lá dentro pilotando a nave, né? O máximo que pode acontecer são os controles e ter os aceleradores voltados para um e outro lado para poder fazer a correção de rota. Como é que seria isso? Não deve ser uma tarefa fácil. Como é que você cria um robô que vai fazer uma cirurgia robótica? Precisa de muito estudo, muito aprofundamento. O próprio profissional que estiver militando naquilo, ele desconhece as físicas mais intrínsecas do mecanismo. Embora ele conheça o procedimento, porque afinal de contas ele é especialista, mas ele deve ter algumas dificuldades na física dos processos. Em algum momento, sobre alguma ótica, todos somos ignorantes. E ao nascer, possivelmente, ignoramos, em tese, tudo. Eu digo em tese, porque tem criança aí de 3 anos de idade que pronuncia palavras muito bem. Qual seria a vantagem que eles têm? Alguns nascem com histórico contando casos. Qual seria essa natureza? Bom, por muito tempo havia consenso de que era necessário superar a ignorância para desenvolver as potencialidades de cada indivíduo e fortalecer a sociedade. Mesmo a abstração do homem econômico transformado em modelo de indivíduo desejável, tanto no liberalismo clássico quanto no neoliberalismo atual, supõe uma pessoa que superou a ignorância para ser capaz ou se tornar capaz de calcular as vantagens pessoais que possa obter a partir de suas decisões e ações. Em apertada síntese, a ignorância, ele usou um termo adequado, em apertada síntese, a ignorância até bem pouco tempo era vista como uma negatividade. Mesmo as pessoas mais ignorantes procuravam fingir algum tipo de conhecimento diferenciado ou de erudição. Hoje, ao contrário, passou a ser percebida como uma positividade tratada como mercadoria. Houve uma mudança, houve uma liberação dessa coisa de dizer assim, eu sou ignorantão mesmo, eu não gosto disso, não gosto daquilo. E essa pessoa, obviamente, não se autodenomina de ignorante, mas ela age pela norma geral, pelo comportamento da generalidade de quem faz a análise, como uma pessoa ignorante que ignora pelo menos o trato social, ou a maneira de se expor, né? Bom, a ignorância, então, é um estado que possui valor porque pode ser explorada tanto no plano econômico quanto no plano político. Isso é verdade. É mais ou menos o encaminhamento do nosso pensamento aí do último texto para esse, e do texto das massas que eu mencionei. É a matéria-prima para um processo de subjetivação que não enfrentará resistência de valores como a verdade, a solidariedade, a inteligência, a lógica, né? É uma matéria-prima para que esse processo subjetivo, que não enfrentará resistência dos valores esses estabelecidos socialmente como a verdade última, aquela que se pode enxergar, aquela que se pode discutir, aquela que se pode avaliar, a solidariedade, que seria a forma de você se realizar algo em prol de alguém, por benefício desse alguém, sem questionar a origem, sem questionar aquela pessoa, sem questionar o status, estratificação daquela pessoa. A inteligência, que é algo que a gente pode afirmar a respeito de algumas pessoas que, mesmo que não tenham muito conhecimento, que desenvolvem uma capacidade de análise, uma capacidade prática, uma capacidade de realização. E a lógica, que seriam aquelas pessoas que, independente do estudo, mas que têm uma mente afiada, que conseguem, mas que têm estudo ou que têm a profundidade, com uma mente afiada, conseguem estabelecer parâmetros para agir dentro de uma lógica, de uma racionalidade. Por aí. A partir da ignorância é possível potencializar tanto o mercado quanto a adesão à crítica a um regime político. Sim, isso é verdade. Nós viemos tratando disso aí.
a estupidez, a idiotificação, a política das massas, as massas mesmo que não exatamente ignadas, mas que são crentes e que podem acreditar em mitos, em verdades, em coisas ditas como verdades, mas não avaliadas, não bem estudadas, não bem olhadas, e mesmo quando avaliadas e comprovadas, a pessoa diz que aquilo ali é uma realidade trivial e que ela pode passar por cima daquilo. Então, veja bem, a partir da ignorância é possível potencializar tanto um mercado quanto a adesão à crítica a um regime político. Manter a ignorância tornou-se então uma das principais metas da arte de governar. E isso já é mais ou menos histórico, né? Mesmo a gente considerando que as massas vêm se aculturando ao longo dos séculos, obviamente que você tem massas ignorantes. Diante da valorização econômica da ignorância, que é uma coisa bastante atual, o homem ignorante, entre aspas, é ressignificado e passa a ser percebido como o tipo de ideal de cidadão, pois ele é aquela pessoa que se caracteriza pela simplicidade com que todos podem se identificar. Ele é simples, às vezes até simplório, né? Mas ele tendo uma simplicidade média, vamos dizer assim, ele é mais fácil que das outras pessoas se identificar com ele, porque ele seria mais da média. A educação, entre aspas, e a cultura também, entre aspas, por sua vez, começam a ser tratadas como ameaças a esse ignorante, a esse simples, que precisam ser afastadas, né? Instaura-se assim um novo modo de governo mais eficaz e barato, do governo para e pela ignorância. Porque se você considerar que a pessoa tem uma certa capacidade de educação e cultura, ele pode ter ideias que o instem a confrontar os seus argumentos. Quando você tem uma simplicidade e algo de uma ignorância média, eu estou usando a palavra mediocridade, porque mediocridade é média, mas vamos dizer a mediocridade dentro da simplicidade, é mais fácil, é mais difícil você conseguir convencer essa pessoa de certos assuntos, de certas práticas. É preciso que ela tenha algo da ignorância, né? Para que você possa estar a um governo que o leve para onde bem entende. Isso também é possível através do marketing. Você fazer a pessoa consumir qualquer porcaria ou dar densidade a atitudes e berloques de uso pessoal ou de palavras de ordem ou de certas músicas que sejam simplesmente sem um valor intrínseco para aquelas pessoas, mas você dá o caráter de necessidade daquilo, um modismo que criaram, que fizeram e que você acreditou. São palavras minhas. Toda hora eu estou colocando palavras minhas no texto aqui. Se você for ler o texto, você vai ver que eu ampliei um pouco aqui o que está dito, baseado nas leituras de outros artigos e outras coisas que li hoje e dos vídeos que eu fiz ontem, anteontem, etc. Com a demonização da educação e da cultura percebidas como atividades degeneradas e ideológicas, olha bem, o ignorante, vamos chamá-lo assim de maneira genérica, o ignorante que foi colocado na moda, que foi colocado na ordem do dia, que não tem vergonha de se mostrar ignorante, que até tem orgulho de mostrar que é bruto, em estado bruto, ele acredita que aquele rebuscamento, aquele conhecimento, principalmente o acadêmico, e as liberdades e as discussões de práticas de liberdades no seio da sociedade podem ser vistas como degeneradas ou podem ser vistas como ideológicas. Eu vou dar só o exemplo da questão do gênero. Quando você percebe que na sociedade existem indefinições de gênero e que existem transgêneros com relações a questões da sexualidade humana, que nós chamamos de gênero, né? Como é que a sexualidade não está bem correta. Por exemplo, uma pessoa que é homem, se sente atraído por mulher, mas se sente uma mulher também, seria um transgênero, ou que se sente atraído por homem, mas ainda assim transgênero, quer dizer, onde há uma desconexão com a imagem que a pessoa tem com o seu sexo biológico, isso não é feito de estudo ou de avaliação segundo o ignorante. Isso aí é uma degeneração e isso é feito por pessoas
que tem uma ideologia, tanto é que eles usam a palavra ideologia de gênero, uma ideologia para transformar toda a sociedade em algum tipo de porcaria degenerada. Então isso aí é uma visão estúpida, uma visão canhestra, essa é a própria visão do ignorante. E como ele vê muitas pessoas e os mitos que ele elege falando a mesma coisa, ele tem a confirmação da sua estupidez. Voltamos lá na estupidez. O estúpido nunca ele nunca é sozinho, né? Ele precisa do grupo para se afirmar, e no grupo a estupidez dele se estabelece e se amplia. Então aparece o indivíduo com orgulho de ser ignorante, orgulho até de ser estúpido, como demonstra a adesão sem reflexão a posturas anti-intelectualistas em voga na nossa sociedade atual, mas não apenas aqui no país, em outros lugares do mundo também, porque parece que isso aí é um comando na subjetivação das pessoas, tentando levar as pessoas em direção a governos, a políticas e governos fascistoides, ou que queiram vencer a capacidade da pessoa de se educar e se elucidar. Eles contam com esses ignorantes. Em uma curiosa inversão valorativa, e com toda a manifestação ideológica não percebida enquanto tal, quer dizer, eles não se imaginam ideologizados, o que foi feito, o que foi repassado a eles, introjetado neles uma ideologia, eles supõem que a ideologia é do outro, é o outro que tem uma ideologia, em geral tida como degenerada e de esquerda, né? Então, é uma curiosa inversão valorativa, e com toda manifestação ideológica não percebida enquanto tal, o intelectual, aquele que se diferencia por um saber específico, o intelectual de fato, torna-se o objeto de reprovação social, porque é visto nele uma ideologia, como se ele quisesse levar você para o lado do mal. Então ele passa a ser o intelectual, o ideologizado, pretenso ideologizado, e o estudioso é visto de menos valor, porque ele está caminhando para levar a sociedade à degeneração, porque ele tem uma ideologia, né? E torna-se objeto da reprovação social daquela sociedade. Enquanto aumenta a ode à ignorância, a ode, no caso, aplausos, uma ode é me faltando palavras, né? Mas espetacularização do desconhecimento, a ode é como se fosse um aplauso, né? Uma reverência. Então, enquanto aumenta a ode à ignorância e a espetacularização do desconhecimento, em vez do conhecimento, do desconhecimento. Então, diante desse quadro, cada vez mais pessoas buscam se expressar a partir de uma linguagem empobrecida, com recursos de slogans, frases feitas, chavões, jargões, construções gramaticais pobres, com o objetivo de serem compreendidos e contarem com a simpatia de interlocutores que eles supõem também serem ignorantes. A média da mediocridade, né? A orientação para governantes, oposição, jornalistas, gerentes, diretores de grandes empresas é de se limitar a formulações simplórias e simples, sujeito, verbo, complemento. Por quê? E utilizar um vocabulário próprio para conseguir a atenção de um auditório que eles acreditam e agem para se tornar cada vez mais inculto, ou seja, permanecer ignorante para se sentir na média, para dizer que o resto é mimimi e frescura. Revisitar um discurso ou uma conferência de imprensa dos principais políticos do século passado, século XX, e compará-los com os eleitores de hoje gera profundo incômodo. A questão ultrapassa os limites territoriais ou ideológicos para não falar de Brasil. Basta comparar as manifestações públicas do general de Gaulle e de François Mitterrand com as de Nicolas Sarkozy e de François Hollande. A redução dos estándares de conhecimento e educação necessários para chegar ao poder são evidentes, como demonstram as manifestações do antigo presidente brasileiro, o último anterior ao atual, que eu evito falar o nome, sobre a mulher, por exemplo, do presidente francês Emmanuel Macron, e o boicote à marca de canetas Bic, perpetrado pela figura ímpar que foi descrita aí. Hoje, as referências culturais da grande maioria dos políticos não ultrapassam citações do Chaves, né? daquele personagem mexicano, mas ele faz uma ressalva. Não o político venezuelano Chaves, aquele antes do Maduro, mas o personagem infantil mexicano,
o Bolanus, né? Ou, na melhor das hipóteses, o Voldemort da saga Harry Potter. Os déficits culturais são evidentes tanto entre os eleitores quanto os eleitos. O desconhecimento de Jean Valjean e dos irmãos Karamazov é proporcional ao crescimento do capital político dos atores pornô fracassados, cantores de qualidade duvidosa, jovens dirigentes de milícias virtuais especializadas em ofender e divulgar fake news. As mesmas pessoas que desconhecem a Ilíada de Homero são as que gritam mito e herói para defensores de tortura, ilegalidades e ditaduras militares latino-americanas. Eu vou fazer uma outra ressalva aqui, sem julgar o autor, porque longe de mim julgar quem eu estou me apropriando do tema. Claro que a gente tem direito de discordar, mas eu também não vou ficar xingando o cara. Mas ele está falando de uma cultura aqui, uma cultura europeia, né? Que não é a única cultura do mundo. Nós desconhecemos muito da cultura. Outro dia, por exemplo, eu vi falando sobre vários filósofos. Tem até um senhor, um mestre que dá curso sobre filósofos africanos, sobre filósofas mulheres que são desconhecidas da história, que são de vários continentes. A arte, a cultura e o conhecimento milenar dos povos do Oriente, da China, os filósofos de origem árabe, que não são aqueles mais visíveis hoje. Então ele está falando de uma cultura assim, uma cultura eurocêntrica. Nossa cultura aqui é traduzido como conhecimento é cultura eurocêntrica. O ideal seria que nós ampliássemos esse véu e disséssemos que essas pessoas não têm cultura desses Jean Valjean, irmãos Karamazov, etc., mas também não tem Ilíada de Homero, mas também não tem conhecimento de outros filósofos nacionais ou de pensadores de todos os continentes, até pensamentos lá do budismo ou de práticas hindus justificáveis ou conhecimentos milenares. O ideal seria que nós nos reportássemos a essa falta de conhecimento também. Esses caras nunca se debruçariam sobre tratar conhecimento como tal, como valor. É disso que ele está falando. Ele só está citando as coisas mais conhecidas para a nossa sociedade, na formação que a sociedade brasileira teve, a sociedade ocidental. Perdão, gente. Em um clima de indigência intelectual, qualquer personagem saído de um circo de horrores ou de um programa de auditório brasileiro, que, pelo amor de Deus, é horrível, é igualmente horroroso, né, por explorar a pobreza descassa, aquele chorume com relação às situações, que o indivíduo aconteceu isso, o outro vai lá e dá uma casa para ele de plástico, ele fica lá chorando, o outro ganha um carro no meio da rua, aquela coisa assim, aquela prática assim, que eu chamaria até de ignomiosa, de tão rasteira, de tão apelativa, aqueles apelos sentimentais, né? Imaginar que em um clima de indigência intelectual qualquer personagem sair desse circo pode chegar a uma presidência da República. E isso está acontecendo ao redor do mundo, não apenas aqui no Brasil. Basta pensar que a cada campanha eleitoral diminui o número de palavras e verbos utilizados nos debates, nos programas de governo. Os debates televisivos entre os candidatos, com suas regras que inviabilizam a formulação de ideias e exposição de argumentos com alguma profundidade, são outros exemplos que sinalizam a desimportância do conhecimento, tanto à direita quanto à esquerda, no campo político. E isso ele está falando numa crônica escrita em 2019. Você imagina se ele tivesse assistido os debates do ano de 2022. Desculpa, do ano de 2024, as eleições das prefeituras não tiveram até cadeiradas. E indivíduos que, meu Deus do céu, nem deveriam estar lá. Bom, vamos continuar. Os debates televisivos entre os candidatos com regras que inviabilizam a formulação de ideias e exposição de argumentos com alguma profundidade. Quer dizer, o debate ele já é marcado para você não ir muito longe, até porque hoje em dia não tem espaço, as pessoas não têm tempo de ouvir. Se você fizer um discurso um pouco mais longo, ninguém presta atenção. Então vamos continuar. Nas grandes empresas não é diferente. Métodos de gerência importados dos Estados Unidos da América buscam bloquear a reflexão e otimizar a alienação para fazer os trabalhadores meros autônomos. Você vai dar lá um brinquedinho para ele lá, uma ideia boba lá, um aplausozinho lá, e o cara vai seguir porque ele não tem tempo.
Alguns sintomas desse incentivo à ignorância no ambiente das grandes empresas são facilmente percebidos, tais como o abuso de PowerPoint, que nem é uma coisa muito utilizada hoje, nós estamos em 2025, né? Para orientar as formas de atuação de empregados a partir de imagens pensadas para pessoas incapazes de interpretar um texto, a contratação de consultores externos diante do reconhecimento da incapacidade do pensamento no próprio ambiente da empresa, e isso continua. E hoje em dia existe até tutoria de inteligência artificial, porque nós já evoluímos aí 5, 6 anos, né? Nós estamos indo para o 6º ano de evolução disso aí, a coisa só piorou. Desde do dia desse texto aqui, do tempo desse texto aqui, olha só as evoluções, mas como que a ignorância piorou. Também no campo do jornalismo, a perda da qualidade intelectual é perceptível muito mais agora. Não é uma obra do acaso. Para a manutenção da ignorância é necessário atacar tanto a educação quanto a liberdade de expressão. A estandartização e uniformização dos conteúdos jornalísticos somados à precarização da profissão de jornalista é a concentração a concentração do poder nos blocos midiáticos, denominados por empresários sem preocupações filantrópicas. Fenômenos típicos a partir da racionalidade neoliberal são o retrato da derrocada do jornalismo em todo o mundo. Parece que colocaram um acento aqui errado, ou pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que deu para entender. Vamos seguir para o texto não ficar muito grande, porque eu comento muito. A necessidade de manter o emprego e o desejo de atender aos detentores do poder econômico comprometem a qualidade da informação e impossibilitam que determinados assuntos, noticiados ou reflexões que não interessem aos patrões sejam veiculados. Então, o cara veicula algo que ele pode até discordar, mas ele vai veicular porque ele depende de uma empresa, senão ele perde o emprego. Cada vez mais são fabricados jornalistas ignorantes para produzir desinformação e assim produzir ignorância. Na realidade, pelo sim, pelo não, eles estão ali para externalizar a tecnologia, conforme disse no último texto, no último vídeo. A tecnologia, ela não é neutra, ela é ideológica. E quem comanda é o detentor da tecnologia, é o cara que comprou aquilo ali, que deixou ali à disposição das pessoas. E ela não precisa de próceres que sejam informados ou que possam contrariar aquela ideia. E ainda que eles tenham essa capacidade de contrariar, eles não podem perder emprego, porque eles não vão encontrar lugar onde não haja uma ideologia que os obrigue a ser rasos. A opção por oferecer informação e discursos simplificados, de priorizar o fútil e o insignificante lugar da informação e da reflexão, também são uma opção política, tanto de empresários que controlam os meios de comunicação, quanto de pequenas castas de jornalistas que exercem postos chaves no mercado de produção de notícias. Isso é verdade, alguns são bastante ideológicos. O exemplo de tratamento jornalístico dado pelo grupo da Vênus Platinada, né? A chamada Vaza Jato, conteúdo informativo que atinge a imagem do herói, daquele que teve sendo ministro da Justiça do governo anterior, é um exemplo bem evidente de como opções políticas e econômicas das empresas apostam na ignorância da população e comprometem a qualidade da atividade jornalística. Eu estou colocando a coisa no presente aqui, mas ele naturalmente falou do passado, né? A Vaza Jato estava saindo, atingiu o ministro que naquela época, de 2019, era o ministro da Justiça do indefectível presidente da época. Trata-se de uma questão exclusivamente econômica. Notícias de evidente interesse público não serão divulgadas ou serão desqualificadas para que não se perca o investimento na construção midiática do tal herói que era o tal ministro da Justiça, que hoje, não por acaso, é senador. A hipótese desse pequeno artigo é de que é preciso reconhecer a vitória da ignorância. O reconhecimento da derrota da inteligência e a identificação dos mecanismos e funcionalidade da gestão da ignorância são os antecedentes lógicos da reflexão e da criação de estratégias que recuperem a importância da educação. Eu diria da educação para o conhecimento, né? Porque a educação simplesmente que nós temos nas escolas, de uma maneira geral, ela é de instrução, ela não é elucidativa, né? E da cultura, aí sim, educação e cultura, na construção de uma sociedade menos injusta, menos desigual, né? E, portanto, que tenha a capacidade de ser mais inteligente.
Ignorância e identidade. A ignorância é um dado natural. Basta não educar ou educar precariamente para a gente conseguir a matéria-prima, ou seja, o ignorante bem rotundo, né? bem mal acabado. Né? Mantê-lo, incentivá-lo, explorá-lo passa a ser objetivos estratégicos ou biopolíticos, tanto de governantes quanto de empresários. Isso porque a ignorância permite uma nova e mais profunda forma de reificação, uma radical impossibilidade de reconhecimento que não se assume à mera identificação, o desconhecimento a respeito de outros seres humanos, dos mecanismos de exclusão, das técnicas e dispositivos de opressão e de como interage com outras pessoas. O valor político da ignorância, que facilita a introjeção de uma normatividade adequada aos interesses dos detentores do poder político e do poder econômico, está ligado à ideia de identidade. É a ignorância que permite uma identificação direta com ampla parcela da população que jaz ignorante mantida dessa forma, óbvio. Uma identificação a partir da falta de conhecimento / informação e da miséria intelectual. É mais fácil você manipular o ignorante porque ele se identifica com a sua pretensa ignorância ou a ignorância do herói, do mito, e que onde ele vê do lado dele ignorâncias semelhantes, eles formam um grupo. Então aquilo ali se espraia como uma onda na praia. A identificação é um processo através do qual a identidade pessoal quanto às relações sociais são construídas. Um se identifica com o outro. Todavia, em um quadro de empobrecimento da linguagem e da pobreza intelectual, a identificação leva à formação de indivíduos que se submetem aos mandamentos daqueles com os quais se identifica, no caso os heróis e os mitos, e ao mesmo tempo a exclusão de todos os que não se adaptam a eles, em um fenômeno tendencialmente violento. A criação do mito aí, do grupo que sobrevive e que se confirma a todo momento, se sente ameaçado pelos outros. Então é a negação do outro. Você está do outro lado, você passa a ser o inimigo. Se você não acredita naquela, entre aspas, verdade que ele pensa ter conhecimento, ou que é o limite da visão dele, se você quer ir além, se você tem outras ideias, você está cheio de mimimi, você está ideologizando, você é o mal, você quer degenerar as pessoas, as sociedades e os filhos deles, né? Isso para qualquer tipo de ideologia pretensa, se é que você a tenha, seria visto como o outro como um mal. Essa violência, não raro, adquire uma forma institucionalizada na medida em que é organizada e passa a contar com o apoio tanto do governo quanto dos grupos de interesse que controlam as máquinas de produção de subjetividades, que seriam as TVs, os smartphones, as redes sociais, eu diria os sites e blogs de figuras de exponencial projeção social, alguns que seriam, por exemplo, jornalistas ou professores, ou pessoas que tendencialmente poderiam ganhar com essa ignorância, que estariam ali confirmando e fazendo adeptos, seja em qualquer veículo que seja. É claro que existe. Como existem os ignorantes também, que são influencers, não que todo influencer seja ignorante, mas existem alguns ignorantes que são influencers e que encontram confirmação e ganham likes, então eles repassam a ignorância para poder se dizerem influencers, né? A divisão da sociedade entre os desejáveis e os não desejáveis é uma opção política facilitada pela ignorância, que permite fazer com que criminosos recebam tratamento de heróis, ao mesmo tempo que todos aqueles que não interessam aos detentores do poder são criminalizados e demonizados. Note-se que a identidade pela ignorância é um fenômeno correlato ao da ascensão dos ignorantes ao poder econômico e ao poder político, ou mesmo a tentativa de parecer cada vez mais ignorante para conseguir enganar e explorar pessoas rotuladas como ignorantes. Há uma espécie de captação simbólica e o surgimento de uma nova figura de autoridade que se caracteriza tanto pela ignorância quanto pelo sucesso político e ou econômico. A mensagem do detentor do poder poderia ser traduzida nos seguintes termos: sou tão ignorante quanto você, mas eu cheguei ao poder, você pode também conseguir. Basta me seguir ou me copiar. É por aí, né?
Hoje, o detentor de poder político ou do poder econômico basta repetir fórmulas prontas, slogans, piadas preconceituosas, outras manifestações associadas à ignorância, ao preconceito ou à burrice para angariar apoio e a simpatia de pessoas que foram levadas a acreditar que o desconhecimento não é um obstáculo para a realização pessoal. Aliás, eles pretendem até que o desconhecimento não exista neles. O limite do que eles conseguem ver, dito pelo outro, pelo herói, pelo mito, pelos manipuladores, é o limite que eles veem. Qualquer outra coisa que você falar que existe além, é claro que você está mentindo, você está ideologizando ou você é um degenerado, né? Políticos, empresários, jornalistas e funcionários públicos disputam a imagem do ignorante para tirar proveito. Ignorância e autoritarismo. Não há como manter um regime autoritário sem investir na ignorância. Um povo ignorante pode facilmente estar apático diante do autoritarismo, como verdadeiramente desejá-lo. Num texto nós já falamos que seria até libidinoso, né? Na tentativa de suprir o medo que deriva do desconhecimento sobre fenômenos e valores democráticos, como liberdade e verdade. A ignorância adquire assim um caráter funcional para o autoritarismo. É o elemento que ao mesmo tempo faz a ligação entre governante e grande parcela da população, bem como permite a manipulação da opinião pública na construção de consensos antidemocráticos, e isso é um perigo. É a ignorância que fomenta a base social e naturaliza o absurdo. O indivíduo ignorante acredita que ele e suas limitações são o retrato do mundo. Incapaz de operar a distinção entre discurso e realidade, entre o essencial e o superficial, torna-se facilmente massa de manobra. Não por acaso, a ignorância é a matéria-prima para as mais variadas formas de populismo, nas quais as emoções e os sentimentos manipulados substituem reflexões críticas, argumentos racionais e demonstrações empíricas. O desconhecimento e a complexidade da sociedade e a insegurança gerada por essa ignorância favorece o surgimento de tendências psicopolíticas e movimentos de massa reacionários que buscam, em um passado idealizado, a segurança perdida, o sentido da vida. Aquilo que, se há uma transformação no passado, era melhor. O passado nunca foi o melhor, mas é romantizado dessa maneira. E as pessoas que estão hoje tentando mudar alguma coisa, falando de teses de gênero, falando de aborto, alguma coisa assim, essas pessoas são os degenerados que querem mudar aquilo que funcionava muito bem. É porque aquilo que são o que a estrutura das pessoas consegue entender. No lugar do convencimento por argumentos racionais, o governante ou o governo, pela ignorância, atua a partir dos reforços de preconceitos, exploração de confusões conceituais e do preenchimento dos vazios cognitivos com certezas do governante. Todo ignorante é prepotente, porque ele fala, você não está vendo? Mas o que ele está vendo é a 10 centímetros do nariz dele. Se você estiver vendo, eu já falei essa frase, se você estiver vendo a 1 quilômetro, ou seja, muito além do que ele está vendo, é claro que você não sabe de nada, você é um degenerado, você quer nos levar para o escuro, para o obscuro, porque você é ideologizado. Então, isso dá a ele certeza. Todo prepotente, todo ignorante é prepotente, porque ele tem certeza do que vê. O que você supõe, o que você imagina, o que você discute além daquilo que ele não consegue ver, é óbvio que é fruto da sua imaginação, você só pode ser um degenerado. Então, ele tem certezas, ele se baseia nas certezas que o governante dá para ele, visto como um igual, ou seja, ele vê o mito lá como um ignorante igual a ele, mas um ignorante que deu certo. E aqui reside uma contradição performática, que a cegueira da ignorância impede que ela seja percebida. Claro, o ignorante não se supõe ignorante, ele supõe que você que discute as ideias dele é um degenerado. Muito bem, pelo menos tem sido levado dessa forma. A exploração da ignorância por regimes autoritários não é novidade, né? Theodor Adorno, que viveu entre 1940 e 50, durante suas pesquisas sobre personalidade autoritária, já apontava que todos os movimentos fascistas modernos que ele diz nos séculos para trás e agora, inclusive os praticados por demagogos americanos contemporâneos, né, que nós sabemos quem são, têm visado
o olhar para os ignorantes. O que mudou hoje é que a ignorância deixou de ser velada para se tornar celebrada. Como disse lá atrás, a ode à ignorância. Festival de besteiras que assola o Brasil e o mundo. Em todo o mundo, o uso político da ignorância, naquilo que Márcia Tiburi ainda em 2017 chamou de ridículo político, se faz cada vez mais frequente. Na França, o país das luzes não é diferente. Em 2011, Frédéric Lefebvre, secretário de Estado do governo Sarkozy, disse que o livro que mais marcou foi Zadig e Voltaire, confundindo a obra Zadig de Voltaire com a famosa marca prêt-à-porter de luxo quase homônima. O próprio Nicolas Sarkozy, em 2011, confundiu o nome do filósofo Roland Barthes com o campeão de futebol Fabien Barthez e acabou homenageando o pensador Roland Barthes. Por sua vez, a ministra de Emmanuel Macron, a Muriel Pénicaud, por ocasião da morte da escritora Toni Morrison, declarou que foi a partir dessa autora afro-americana que os negros finalmente entraram para os grandes nomes da literatura, ignorando a existência de Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor e vários outros brilhantes e conceituados escritores negros que surgiram muito antes de 1970. A era Trump também é famosa pela instrumentalização da ignorância. Ele está falando do alto de meados do governo último do Trump. Nós sabemos que agora, dia 20 de janeiro de 2025, hoje é dia 1º, de janeiro, nós sabemos que o Trump volta ao governo e houve um festival de ignorâncias aí na sua passagem pela tentativa de eleição que foi vitoriosa. Então, nessa era Trump que ele estava vivendo, também foi famosa a instrumentalização da ignorância. O próprio Trump chegou a declarar que o conceito de aquecimento global foi criado por chineses para fábricas americanas não conseguirem competir com eles. Uma estupidez, né? O Brasil, porém, encontra-se em um outro patamar na arte de governar pela ignorância. Apenas nos últimos 6 meses do ano de 2019, os exemplos dos festivais de besteira que assolam o país comprovam que a ignorância virou um método. Eu não vou continuar por aqui porque ele está falando de alguns governantes da época lá, inclusive cita Ernesto Araújo, Damares. Eu vou pular essa parte aqui. Ignorância, uma história de sucesso. Para encerrar e comprovar a hipótese de que a ignorância no Brasil fez sucesso, vale a pena lembrar 2 pérolas do famigerado e que naquela época não estava falecido ainda, mas falecido agora, Olavo de Carvalho, um guru intelectual do governo, do indefectível presidente anterior a este, atual, de muitos militantes de direita e da parceira das algumas forças brasileiras que ainda acreditam estar em meio a uma guerra contra o marxismo cultural e a ameaça comunista, né, que é coisa que nem existe mais no planeta, né? Para ele e seus seguidores, é crível a tese de que as músicas dos Beatles teriam sido compostas pelo filósofo alemão Theodor Adorno como parte de uma grande conspiração para destruir a sociedade, bem como muito provável ligação entre o Papa Francisco e a KGB e Jorge Soros é uma espécie de plano infalível para dominar o mundo e a esquerda mundial. Realmente, aquele infeliz morto era um idiota. O fato desse infeliz ocupar o espaço intelectual ou ter ocupado esse espaço da extrema-direita precisa ser objeto de atenção e deveria ser objeto de estudo, né? Então eu vou... ele diz aqui que no lugar de marxismo cultural, esse pseudo-filósofo aí, cartomante e astrólogo Olavo de Carvalho fez surgir o oxímoro. Ao invés de marxismo cultural, ele fez surgir o oxímoro ignorância cultural. Tem um pequeno texto aqui também que ele fala de algumas das estupidezes, vamos dizer assim, pluralizando a palavra, né? Do indefectível e filósofo, pseudo-filósofo. Bom, o texto foi muito interessante, realçou aquilo que nós queríamos falar, eu pulei algumas coisas, até porque ele foi um pouco grande e eu falei demais. Rubens R.R. Casara
é juiz de direito do TJRJ, é escritor, é doutor em Direito e mestre em Ciências Penais, é professor convidado do programa de pós-graduação do ENSP Fiocruz, membro da Associação de Juízes para a Democracia e do Corpo Freudiano. Leia a coluna Além da Lei toda segunda no site da CULT. Sinceramente, não sei se essa coluna ainda existe, mas eu agradeço ao Rubens Casaro, desculpe se eu fiz alguma crítica ou se eu fiz alguma interpretação errada do seu texto, agradeço a apropriação do texto aí, obrigado pela sua atenção, até o próximo programa pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário e até o próximo programa pontuando. Até lá.